Então, pessoal, parece que virou moda aí nos últimos tempos o pessoal começar a criticar a escola, né? Fazer críticas à escola, colocando ela como algo obsoleto, algo dispensável, especialmente não só a escola, como o ato de estudar em si, o conhecimento científico, acadêmico que nós temos o primeiro contato ali na escola, tá? E para exemplificar isso, eu vou trazer um vídeo, tá? Existem vários vídeos de pessoas falando sobre esse assunto, né? Falando que a gente não precisa de escola, não precisa estudar, não sei o que lá, tá? Mas eu peguei um em específico para exemplificar, para que justamente ele traz uma argumentação num nível um pouco mais extremo, que é onde eu quero explorar e fazer as minhas considerações em cima dele. Então, dê uma olhada nesse vídeo. Cara, pra mim não faz sentido nenhum ir pra escola se não for pra ensinar alguém. Porque tudo que é ensinado na escola, no ensino médio, não tem aplicabilidade com o meu futuro. Então, se eu for pra escola pra perder o meu tempo, que eu seja o professor daquela bagaça lá. Eu quero ensinar outros jovens a fazerem dinheiro, a faturarem com digital. Agora, pra aprender Segunda Guerra Mundial, cara, eu tô fora. Então, por isso que eu não vou mais pra escola. Porque, cara, eu vou perder meu tempo. E meu tempo é muito valioso, vale muito dinheiro. E a minha energia, principalmente, pô, você acha que eu vou ter saco de fazer algum trabalho sobre, sei lá, o sistema solar? Pô, tá de sacanagem, cara. Se eu for voltar pra escola, que seja pra ser professor. Eu quero ensinar as pessoas a faturarem e a mudarem suas mentes. Tá, então essa declaração aí tem tanta coisa errada e tanto absurdo que eu não sei nem por onde começar, né? Mas é uma caricatura do tipo de crítica que já é feito igualmente em outros vídeos, tá? Parece até o Pablo Marçal falando aí, né? Parece que é um monte de cover dele que se propagam aí pela internet, né? Para começo de conversa, tá? Uma coisa que a gente tem que separar primeiro, a crítica que existe, inclusive no campo acadêmico, ao método de ensino e à forma de fazer escola. Sim, essa crítica ela existe, não é nova, já faz muito tempo, tá? Sobre o método tradicional, ou seja, que a gente tem mesma forma de ensinar lá dos nossos avós, dos nossos pais, né? Se bobear até dos nossos bisavós, então o método de ensino não muda muito, as cadeiras tudo enfileiradas ali, aquele modelo de escola tradicional, tá? Isso aí, sim, isso é questionado muito mesmo no campo acadêmico. Tem vários autores na academia que questionam isso, que advogam por novas formas de fazer escola, novos métodos. Um deles é o tão odiado Paulo Freire. Paulo Freire, inclusive, era um dos principais críticos ferrenhos da escola tradicional, né, e dos métodos tradicionais de ensino. Mas não só ele, existem vários outros acadêmicos aí que também criticam essa metodologia mais antiga, né? Nós temos hoje várias formas de fazer escola de maneira diferente, né? De trabalhar em sala de aula, né? Temos as metodologias ativas, né? O ensino maker, a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que foi promulgada em 2017, ela traz o ensino por competências e habilidades, ou seja, nós não vamos apenas aprender o conteúdo, mas nós vamos mobilizar aquele conteúdo, né, para utilizar ele no desenvolvimento de habilidades e competências, né? Que é claro, isso também é questionado dentro da academia, porque isso é colocado também como uma outra forma de ensino tradicional que apenas forma pessoas executoras, né? Não desenvolve muito senso crítico, mas isso aí é uma outra discussão, né? Se a BNCC é uma coisa boa, não é algo que foge do escopo desse vídeo, mas eu só estou exemplificando que ela também questiona a metodologia de ensino tradicional, tá? Então, quando alguém vem na internet criticar a forma tradicional, antiquada e arcaica da escola fazer, né, desenvolver os métodos, desenvolver a forma de ensinar, né, a própria posição das cadeiras ali, isso aí não é uma coisa nova, né? Ele não está inventando a roda, descobrindo a roda, né? É uma coisa que já existe há muito tempo na academia. E que hoje, é claro, existem algumas escolas, especialmente as particulares, infelizmente, né? Que não. O setor público ainda está muito atrás nisso, né? Que inovam, né? Que tem laboratórios diversos, tem diversas. Laboratório de informática, laboratório maker, laboratório de ciências, né? Que dá para estudar biologia, química, né? Então, enfim, saídas de campo, coisas que inovam, né, que tentam romper com métodos antiquados de ensino. Então eu começo dizendo que essa crítica, sim, ela é válida, ela existe, tá? E ela inclusive as transformações que buscam romper com esse método tradicional, elas ocorrem principalmente nas escolas particulares, onde tem um investimento maior, né? Infelizmente nas públicas o sucateamento de laboratórios, de qualquer outra forma de investimento é muito grande, né? Existe um grande sucateamento, porque a educação é sempre colocada em segundo plano na execução de políticas, né? Sempre priorizam
o benefício a grandes empresários, a banqueiros, né, a corte de gastos para manter aí e grandes isenções fiscais a bilionários, pagamento de juros, de dívida pública, enfim. A educação é colocada no segundo plano. Então, por isso que a gente tem essa continuidade aí desse método, né, de ensino arcaico, tradicional, né, com a mesma composição de mesas, né? Se a gente colocar, por exemplo, algumas escolas particulares, né, ou escolas públicas que tem lá no exterior, na Europa, onde as mesas elas já são organizadas em duplas, em grupos, né? Até no próprio Instituto Federal, que é um lugar que eu estudo, faço pós-graduação lá, as mesas já são redondas para outra dinâmica, para fazer dinâmica mais de trabalhos em grupos, de discussões, né? Uma nova forma de fazer. Então, isso já existe, tá? Então, essa crítica é válida. Só que o que não é válido é quando essa crítica se estende aí à própria instituição escolar, né? A escola enquanto instituição, e não só a escola, mas ao conhecimento como um todo, porque as pessoas que fazem esse tipo de crítica, como aí no vídeo, elas não estão criticando apenas a instituição de escola ou a obrigatoriedade de ir até a escola, mas também ao conteúdo estudado ali. Tá? Ele acha que é uma coisa inútil, por exemplo, aprender sobre o sistema solar, que é um conteúdo, diga-se de passagem, lá do primeiro ano, dos primeiros anos das séries iniciais ali, do ensino fundamental 1, né? Então isso é uma coisa bem básica, bem simples, que ele coloca ali como exemplo de conteúdo dispensável, né? Então, outra coisa também é achar que tudo isso a gente não precisa estudar nem mesmo fora da escola, né? Ele não está advogando ali, por exemplo, o homeschooling, né? A defesa do autodidata. Ele está dizendo que o conhecimento científico ali não é importante, né? Nem o conhecimento histórico. Tá? Então, ele tem dois erros ali nessa fala dele. A primeira é confundir o papel da escola, tá? Porque o papel da escola, da educação básica, leia-se educação básica como ensino fundamental e ensino médio, ele não é um ensino profissionalizante, tá? O foco dessa educação não é formar mão de obra, né? Se a pessoa quer ter uma qualificação específica de uma formação, ela faz um curso técnico, né? Ou faz um curso técnico concomitante. A gente tem, por exemplo, os institutos federais, eles têm o ensino médio que é integrado ao ensino técnico. Então, a pessoa faz o ensino médio e também já aprende ali alguma formação técnica para ela já sair trabalhando especificamente numa área, né? Ou no ensino superior. O ensino superior também, né? Ela tem o foco mais na pesquisa, né? Então, a pessoa, quando vai no ensino superior, ela busca atuar em algum ramo, ancorada aí na pesquisa também, no método científico, né? Por isso que em todas as matérias, os cursos universitários, seja de humanas, de exatas, né, pode ser do direito, da engenharia, da química, enfim, qualquer área, todos vão ter o ensino da metodologia científica, né, de metodologia de pesquisa, inclusive de noções de estatística, né, porque a pesquisa é a base para o desenvolvimento dessas atividades de nível superior. Então, a gente tem ali no ensino básico, é um preparatório para esses níveis superiores de ensino, ou seja, você tem a base. Então, o cara reclamar que na escola não ensinam a fazer brigadeiro, não ensinam a gerenciar dinheiro, não ensina tal coisa, isso aí não é papel da escola básica, tá? Da educação básica. Isso aí, se a pessoa quiser, ela pode mesmo começar, então, se ela acha importante um tema que ela domina ali, que é o caso dele, né? Usar o digital, abre um curso ali no Hotmart, vende o curso, né? Ou se vincula aí a alguma instituição de ensino que dê esse curso, né? A gente tem, por exemplo, vários idiomas que não são ensinados na escola. A gente tem apenas o inglês como obrigatório, mas nem por isso esses idiomas deixam de ser demandados e ensinados. Existem cursos que ensinam francês, espanhol, italiano, outros idiomas que a pessoa queria aprender, né? Principalmente aí na rede privada, o CCAA, a IASID, a Wizard, né? Enfim, várias escolas. Então é um exemplo, né, de que a função da educação básica ela é fornecer a base, tá? Então aprender o sistema solar é o básico para entender o nosso lugar enquanto pessoas aqui, entender como é que funciona o planeta, né? Entender na geografia, né? Entender a geologia, como é que funciona a Terra, por que ocorrem terremotos, por que ocorrem tsunamis, né? E por que existem terrenos mais elevados que outros, né? As montanhas e as planícies. Então isso aí são conhecimentos básicos, que eles não vão ter necessariamente uma aplicabilidade financeira. Eu não vou ganhar dinheiro sabendo a diferença entre uma planície e uma montanha, mas isso aí é uma coisa básica para eu ler o mundo, para eu entender, para eu executar qualquer função que eu for fazer, independente da profissão que eu venha a ter no futuro, tá? Então esse daí é o papel básico. Na área de linguagens também, aprender a se comunicar,
que por sinal esse pessoal se comunica muito bem, desenvolveu bem a linguagem, né? Eles falam tanta abobrinha com tanta convicção que eles são muito bons em oratória, né? Eles compensam a falta de conhecimento científico numa área, eles compensam na oratória e na dicção, né? Enfim. Então a gente tem essa confusão de papéis da educação básica com outras formas de ensino que são fora da educação básica, como ensino técnico, ensino profissionalizante ou qualquer outra forma de educação similar nesse sentido, tá? Tá. O segundo erro que ele comete ali nessa fala, além de confundir o papel da educação básica com o ensino profissionalizante, técnico, outra forma de ensino, né? É também não entender o contexto social, político e econômico na qual ele está inserido, né? O Brasil, o território onde ele vive, está inserido, né? Justamente por ele ter desprezado aí as aulas de história e de geografia, ele não consegue entender isso, né? Ele quer, por exemplo, ele diz ali, eu quero ensinar as pessoas a faturar, a ganhar dinheiro, né? Então ele acha o quê? Que as pessoas aprendendo biologia, química, física, história, geografia, elas não vão para lugar nenhum, né? Elas não vão conseguir ter o sustento delas ou ter um bom desempenho profissional financeiro. Ele acha que a solução dessas pessoas é não aprender isso. A solução dessa nova geração é aprender a vender curso na internet, né? E ainda chama isso de empreendedorismo, né? A vender curso ensinando a como vender curso. É um loop infinito, né? Que mais a gente vê aí, né? Os coaches que leem livro de autoajuda e vai lá e vende curso, vende palestra, né? E vive disso. Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Que a gente tem um conhecimento básico aí da geografia. Lembra dos setores da economia que a gente aprende lá no ensino fundamental 1, tá? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então a gente tem o setor primário, que é o que leva a comida, né? Produz o alimento para todos nós, e não só o alimento, produz toda a matéria-prima daquilo que é fabricado, como a mineração, né? Como a extração de madeira, né? Toda forma de extrativismo. Então, tudo que a gente extrai diretamente da natureza, toda a atividade vinculada a isso, ela faz parte do setor primário, ok? A gente tem depois a questão do setor secundário, que é a sequência. Tudo que é feito ali no setor primário e transformado em algum objeto, nós chamamos de setor secundário, seja a produção artesanal, as fábricas, tá? As grandes indústrias. Então, tudo isso aí compõe o setor secundário, que é o setor que produz tudo que nós utilizamos, desde as roupas, os calçados, os eletrônicos, os automóveis, né, os livros, enfim, tudo que nós temos é graças ao setor secundário. E por último nós temos o setor terciário, que envolve aí o comércio, né, que vende diretamente a mercadoria para o consumidor final, atende o consumidor final, ou serviços, né? Então o serviço por exemplo, de educação é o setor terciário. E aquilo que ele propõe ali, por exemplo, o que ele chama de empreender, né, que é basicamente ficar se envolvendo ali no digital, fazendo marketing digital, ou vendendo cursos, ou sei lá, ou nesses esquemas de pirâmide aí que você compra o produto e revende ele mais caro, né? E tem que chamar mais alguns conhecidos para revender, né? Até mesmo esse tipo de atividade, tudo isso se vincula ao setor terciário, porque isso aí é um setor de serviços, tá? Então a economia ela é mais ampla, tá? Não tem como todo mundo, por exemplo, assim, ganhar dinheiro fazendo a mesma coisa, trabalhando no meu setor, né? A economia é um sistema interligado, então nós precisamos de gente trabalhando no setor primário, precisamos de gente trabalhando no setor secundário e precisamos de gente trabalhando no setor terciário, tá? Então a educação básica, ela, de forma ampla, ela dá a base para trabalhar em qualquer um desses setores, seja no ramo da agricultura, da mineração, do extrativismo, né, até no ramo da indústria, das fábricas, né, da manufatura, até o ramo dos serviços, das vendas, né, de tudo que é feito aí no comércio e no setor de serviços, tá? Então a gente tem aí essa falta de noção, né? Porque o Brasil, por exemplo, ele é um país considerado aí subdesenvolvido, né? Ou melhor, em desenvolvimento, mas em comparação aos países que a gente chama desenvolvidos. O que faz um país ser considerado, né, desenvolvido? Que é um conceito que a gente utiliza muito na geografia, que eu aproveito para dar, né, a minha aula de geografia sobre esse tema, né? A gente, se vocês olharem aí nessa imagem que eu vou colocar aí para vocês na tela, tá? Ela mostra um pouquinho das atividades econômicas. Então nós temos aqui, por exemplo, né, eu coloquei aqui como exemplo, o país A é um país que produz apenas
setor primário. Então a gente tem aqui a imagem de uma mineradora, né, de um agricultor, de um conjunto de agricultores, né, da extração de petróleo, que é basicamente o Brasil. Vamos colocar que o Brasil ele se enquadra nesse país 1. É um país que produz muito as coisas do setor primário, tá? Os bens que são tirados diretamente da natureza. O país 2 é um país que produz muito mais industrializados, né? Nós temos ali muitas fábricas, eles produzem tecnologia, produzem computadores, smartphones, satélites, toda a área de telecomunicações, né, veículos, automóveis, a gente poderia incluir até mesmo os veículos militares também, né, a medicina bem avançada, né, produzem a indústria farmacêutica, remédios, né, a pesquisa aí na área de biologia bem avançada. Então nós temos esses dois países, né, um que é muito focado em setor primário e outro que é muito focado em setor secundário. E eu coloquei aí na hipótese, né, você pode ver nessa imagenzinha aqui, essa mãozinha simbolizando um comércio entre elas. O que acontece? Se o país ele produz apenas bens primários, ele vai vender isso para o exterior, né? Ele é o que ele vai ter para vender para outros países e vai depender da importação para comprar todos os outros bens que ele utiliza. Tá? E aí nós temos uma perda financeira, porque ele fornece a matéria-prima, né? Ele vende, por exemplo, a laranja, mas compra deles o suco, né, processado. Ele vende o metal, mas ele compra o veículo, né, e todos os eletrônicos utilizados com esses minérios, né, produzidos com esses minérios. Então, mais dinheiro acaba saindo do que entrando, né, e toda a produção industrial ela tem maior valor agregado, porque agregou nela trabalho, agregou nela pesquisas, tecnologia e tudo mais. Então, esses países acabam sendo mais ricos, né? Por isso que a China hoje, por exemplo, a China ela era um país muito focado em setor primário. Como ela se desenvolveu? Justamente desenvolvendo a indústria. Hoje ela exporta bens industrializados para o mundo todo. Não mais cacarecos, né, como nos anos 90, coisas made in China, né, mas até carro elétrico, né, está produzindo muita tecnologia. Coisas que eram restritas aí a países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a França, né, os tigres asiáticos ali, o Japão, Coreia do Sul, né. Então, a China hoje, né, começa a se tornar um país desenvolvido. Então, a gente costuma utilizar a nomenclatura de país desenvolvido para isso. É um país que, além de ter uma alta, né, uma renda maior, uma renda per capita, né, um maior PIB, a gente tem, em função disso, a produção no setor secundário. Por isso que a industrialização é muito importante para os países, tá? Porque se eles não tiverem a indústria bem desenvolvida, eles vão depender de outros da importação de produtos de outros países, né? E quem vai sair ganhando nesse comércio vão ser os outros países, né? Sempre que eu vou lá no site da Shopee e encomendo algo lá da China, eu estou remunerando o salário de um chinês, de um trabalhador chinês, de um empresário chinês. É dinheiro que está saindo do Brasil, indo para a China, né? Só dando um exemplo. Agora pergunta, né? Quantas coisas nós vendemos para os chineses fora os commodities, né? E os bens primários. Então isso aqui é só para dar um exemplo, né, de que a economia ela não se resume a um setor só, tá? Então a pessoa trabalhar no setor de comércio, saber vender é uma coisa, é apenas uma das áreas do conhecimento, né? Saber trabalhar em digital, de repente produzindo aí mídias sociais, né? Eu posso conseguir aí monetizar o meu canal, ganhar dinheiro com isso, mas essa não é apenas a única área do setor econômico que é possível de atuar. Inclusive a gente não tem, por exemplo, a gente depende do desenvolvimento de todos os outros setores, né, para a gente ter um bem-estar nacional. Então, para que a economia nacional, né, para que a gente tenha uma prosperidade nacional coletiva, a gente precisa de um setor primário forte para produzir muito bem nossos alimentos, para nos dar fartura de recursos naturais, de matérias-primas, né, para que a gente possa ter a nossa indústria. Então, a gente precisa desenvolver muito bem a nossa indústria, que é algo que nós não temos muito bem desenvolvida aí, se comparados aos países como a China, Estados Unidos, né, os tigres asiáticos, Japão, né, e Coreia do Sul, por exemplo. Então a gente tem essa necessidade de industrialização, onde a gente teve o nosso ápice, né, repito, já falei em outros vídeos, né, a gente teve nosso ápice ali nas políticas industriais de Getúlio Vargas nos anos 30, até mais ou menos o período ali, até metade da ditadura, onde quase no finalzinho ali nós tivemos um milagre econômico, tá? Então, depois dessa época, dos anos 90 para cá, do governo Collor, né, da democratização para cá, nós viemos passando por um processo de desindustrialização. Então esse é um dos motivos, por exemplo, que o cara se forma em engenharia e vai virar Uber, né?
porque não tem onde absorver essa mão de obra. A indústria é um setor que absorve muito a mão de obra, inclusive é o setor que demanda pesquisa, tá? Então o cara que está fazendo faculdade lá, fazendo pesquisa, ele precisa de um financiamento. Boa parte do financiamento aqui vem do governo, né? Mas onde temos mais empresas financiando pesquisa são justamente nesses países onde a indústria é desenvolvida, onde a indústria vai lá e vai bancar uma pesquisa, né? Então por isso que hoje no Brasil são desvalorizados os cientistas, os físicos, os químicos, né? Os engenheiros, e aí a gente vai ter também uma fuga de cérebros, né? Ou as pessoas se formam e vão trabalhar no exterior, ou elas vão acabar virando Uber, né? Como o meme aí que esse pessoal compartilha muito, né? Isso acontece não é porque esse conhecimento não é válido, não é uma coisa útil, né? Como ele fala, é inútil o conhecimento escolar ou mesmo universitário, né? Alguns chegam nesse ponto. Mas é justamente pelo papel que o Brasil tem na divisão internacional do trabalho. Nós fornecemos commodities para o resto do mundo da mesma forma que nós fazíamos no tempo que éramos colônia de Portugal. E muitos vizinhos brasileiros seguem esse mesmo caminho, né? Aqui na América Latina e também na África, né? Onde nós temos a maior parte dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Então, esse é um exemplo para a gente entender que o problema é muito mais complexo, né? O problema econômico da pobreza no Brasil e nos seus vizinhos é um problema sistêmico mundial, histórico, tá? Que justamente que as pessoas não percebem pela falta de conhecimento histórico e geográfico, né? Das relações econômicas entre os países, né? Das relações políticas. Então, tudo está interligado. E é claro que para o Brasil romper com esse modelo econômico, né, ele precisaria ter um enfrentamento com os interesses das grandes potências que se beneficiam disso, aquelas que exploram o nosso pré-sal, por exemplo, né, porque para quem não sabe, mesmo a nossa Petrobras, ela, apesar de ser uma empresa pública, ela é de capital aberto e ela tem a participação aí de várias acionistas, né, de outros países, e outros países exploram, inclusive, petróleo aqui no Brasil. Tá? Então, isso aí que é um exemplo de que os outros países eles colocam aí seus tentáculos no Brasil, né? A Amazônia mesmo é um lugar muito ambicionado aí pelas grandes potências, tá? E eu já falei isso em outras ocasiões, né? Por isso que eles fazem tanto alarde quanto o meio ambiente e a preservação da Amazônia, por exemplo. Não que eles estejam preocupados com a Amazônia, mas é porque eles querem poder utilizar isso, né? Fazer a biopirataria, pegar, por exemplo, a grande biodiversidade que nós temos ali para a produção de cosméticos, de medicamentos, né, coisas que não tem lá nos outros países. Então isso aí é um exemplo, né, de como o papel subalterno do Brasil nas relações internacionais, né, tanto econômico quanto político, é uma das coisas que influencia aí na renda da população no geral, né? Não é simplesmente o mindset, a mentalidade, né, essas baboseiras que o pessoal fica falando aí. Tá? E aí nós vemos com o terceiro e o último ponto que eu trago aí para finalizar o vídeo, né, que é o terceiro grande erro, é sobre esse conceito de empreendedorismo. Então, nós realmente precisamos de pessoas que empreendam aqui no Brasil se a gente quiser desenvolver o país, né? Nós precisamos de investimentos. Tá? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, desmistificar essa palavra que foi totalmente deturpada, né, e modificada. Porque a palavra empreendedor, ela hoje é utilizada de forma genérica para tudo. Né? O pessoal pensa que o cara comprar uma bala na loja de doces e revender mais caro no sinal é empreendedorismo. O cara é um empreendedor. Né? O cara fazer Uber lá, ou trabalhar em aplicativo, em iFood 99, o cara é empreendedor. Ou até alguém chegar e me dizer assim, se você é um professor que utiliza novas metodologias e é muito criativo, você é um empreendedor também. Só que qual é o conceito técnico, né? Mais uma vez, alguém que faltou às aulas de história, de sociologia ali, né? Para quem acha que não serve para nada, qual é o conceito de empresário, né? Que a gente vulgarmente aí chama de empreendedor, né? É a pessoa que é dona dos meios de produção, é a pessoa que tem o capital nas suas mãos, né? Que emprega a força de trabalho, não necessariamente nessa ordem, ela pode ter os meios de produção, né? Ser uma pessoa, um empreendedor individual, mas ela também pode empregar mão de obra, tá? Ela tem um CNPJ no seu nome, ela investe, então isso aí é de fato um empresário. Tá? Uma pessoa que trabalha de aplicativo, ele é apenas um trabalhador assalariado que trabalha sem um contrato de trabalho, trabalha de forma autônoma, né? Mesma coisa também, às vezes o camelô que não é legalizado, que vai lá, compra um monte de coisa e revende, né? Então a gente tem muito no Brasil esse subemprego, especialmente no setor terciário, tá? No setor de serviços. É um subemprego onde as pessoas elas apelam porque muitas vezes não tem outra forma de
de atuar na área que se formou ou que não conseguem trabalho na sua, né, não tem a qualificação, às vezes não tem as oportunidades sociais mesmo de emprego, né? Então isso aí é um problema social, é um subemprego que é chamado de empreendedorismo, né, para colocar, para mascarar a real forma, né, do sistema, pensando que o vendedor de bala do sinal lá, muitas vezes até um mendigo que não tem onde morar, ele está na mesma classe social do Elon Musk, do Jeff Bezos, do Luciano Hang, né, que são empresários, né, eles são empreendedores, são igualmente empreendedores, né. Então, isso aí não faz de ninguém um empreendedor, um empresário, né? O fato de eu, por exemplo, o cara tem iniciativa na empresa onde ele trabalha, mas ele não é um empreendedor, ele é um funcionário que tem criatividade. Eu trabalho em várias escolas, eu não sou dono dessas escolas, né? Sejam públicas, particulares, né? Muitos dos professores eles trabalham em várias escolas. O fato de ele de utilizar alguma inovação ali não quer dizer que ele seja um empreendedor, ele não é dono, não torna ele dono daquele meio de produção ali, daquela empresa, né? Ele não vive, não recebe parte da sua remuneração a partir da força de trabalho de outras pessoas, que é o conceito de burguesia, né, de empresariado que a gente tem nas ciências sociais. É apenas um trabalhador com criatividade. Tá? Então isso aí tem que ter bem claro do que é um empresário. Né? E boa parte dos empresários de fato, né, que existem de fato no Brasil, todos precisam de um investimento, eles precisam investir no seu capital. Por isso que boa parte, né, não estou falando todos, tá? Deixo bem claro aqui, mas boa parte vai ser filho de outros empresários. É um acúmulo intergeracional de renda. Porque daí o filho do empresário ele já cresce ali no meio dos negócios, ele, em geral, tende, né? Eu digo tende porque ele nem sempre, mas normalmente ele vai herdar os negócios da família e continuar tocando adiante, né? Alguns dos filhos deles ali. Ou vai empreender em outra área com apoio financeiro da família, que é algo que o pessoal que vem da classe trabalhadora, que é assalariado, não tem essa possibilidade, né? Às vezes, com muito esforço, consegue formar um capital próprio para investir em alguma microempresa, né? Algum microempreendimento, e que com o tempo pode crescer, né? Que isso aí pode existir, mas não é uma regra. E também depende de empréstimos, né? De financiamento, seja do governo, seja dos bancos, né, dos grandes bancos, então a gente tem essa dificuldade aí. E é claro que mesmo esses empreendedores, tá, que vão ali, lutam por conta própria, eles não estão no mesmo patamar dos ultracapitalistas que possuem multinacionais, que são bilionários, que ganham isenções fiscais. Às vezes esse pequeno ele paga mais imposto que o maior, ele tem mais encargos que o maior, mais dificuldades, né? Eles dependem muito mais dos bancos, né, daquilo, ficam mais reféns da dívida do que os grandes, né? Então, só para a gente ter essa noção, tá, do que é o empreendedor. E aí, qual é o empreendedorismo que eles incentivam quando eles falam isso, né? Essa nova geração tem que ser empreendedora, tem que aprender a empreender, tem que fazer empreendedorismo e mudar o mindset. Geralmente, quando eles falam isso, eles estão se referindo a coisas que não são uma necessidade real do mercado e do desenvolvimento nacional, como, por exemplo, vender cursos, ficar fazendo esse tipo de post na internet, né, que vende curso para ensinar a vender curso, né, nesse looping eterno. Eu ler livros de autoajuda e começo a dar palestras sobre isso, né, então isso aí está longe de ser a solução, né, então de repente se todo mundo começa a fazer isso, né, nessa onda aí, a gente vai ter uma sobrecarga de pessoas fazendo a mesma coisa, né? Então, a economia ela é bastante diversificada. A gente precisa de empreendimentos aqui no Brasil, mas de empreendimentos reais, tá? De empreendimento que requer financiamento e principalmente na área industrial. Então, a gente precisa desenvolver a nossa indústria, precisamos incentivar esse jovem a ser empreendedor, sim, mas não empreendedor no sentido de um coach que vai ficar fazendo vídeos na internet, né? Ou vai ficar vendendo esquemas de pirâmide, sites de aposta e qualquer outra coisa de natureza duvidosa, né? Mas é uma necessidade real do povo, né? O que ele vai produzir, o que ele vai fabricar, né? E para isso também nós temos que ter uma nova política governamental. Por exemplo, a gente tem o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, que deveria servir para justamente financiar esses empreendedores. Só que qual é o problema? Desde que o BNDES foi criado, é que quem recebe esses financiamentos justamente são os grandes, são quem teoricamente não precisa, não é o pequeno empresário.
Então a gente precisa fortalecer esse empreendedorismo, mas o empreendedorismo de verdade, não esse empreendedorismo que esses coaches de Instagram ficam falando aí, de fazer as pessoas, de dar o suporte financeiro e teórico de conhecimento, tá, para que eles possam fazer grandes empreendimentos, né, identificar necessidades aí, o governo pode inclusive agir nesse papel aí, né, investir em pesquisas sobre quais são as maiores necessidades de investimento na área, por exemplo, industrial, né, que é onde o Brasil precisa mais desenvolver, né, e poder estar competindo de pau a pau ali com a China, com a Coreia do Sul, com o Japão, com os Estados Unidos, né, fazer uma política de substituição de importações, né, um protecionismo, e impulsionar mais o empreendedor brasileiro, tá? Então isso aí é um exemplo de como a educação vinculada a uma nova política econômica podia, né, alavancar e gerar um empreendedorismo de fato, né, de verdade. Né? Nós temos mais cientistas, mais astrônomos, mais gente produzindo satélites, produzindo foguetes, produzindo veículos, produzindo eletrônicos, né, smartphones, e competindo aí com grandes marcas. É isso que a gente precisa, tá? A gente não precisa de pessoas apenas fazendo vídeos no TikTok, porque isso não vai melhorar a vida de ninguém, né? Nem individualmente, nem coletivamente, tá? Então essas considerações que eu trago aqui, né, nessa pequena aulinha de geografia, atualidades e história, um pouco de tudo, né, fazendo esses comentários, que a gente possa ter essa consciência, né, nacional, né, dessas necessidades do nosso desenvolvimento nacional, né, rompendo com esses falsos discursos que estão sendo muito populares na internet. Não se deixem enganar, tá? Não caiam nessas ladainhas. Então, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, curtam. No mais, eu fico com vocês por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!